Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a notícia muito boa. Acionistas do Banco do Brasil aprovam o desdobramento de ações na proporção de uma ação para duas ações. Então, esse fato estava sendo bem aguardado pelo mercado desde o final do ano passado por causa dessa elevação na cotação e, entre aspas, a empresa ficaria em um patamar mais confortável de preço. Até porque, se você for comprar um lote de ações aos R$ 57,72, isso representa quase R$ 5.800. Enquanto isso, após o desdobramento, as cotações irão cair de 57,72 dividido por 2 para a faixa de R$ 28,86. Então, para comprar um lote de ações, você necessitaria de quase R$ 2.900. Então, tem esse ponto que pode acabar aumentando a liquidez do papel e o mercado pode se sentir mais confortável para comprar neste patamar de preço, mas na prática isso aqui seria trocar uma nota de R$ 100 por duas notas de R$ 50. Então esse ponto não vai alterar em nada no pagamento de proventos, na renda recebida e também no patrimônio que você possui na empresa. Então cuidado com essas narrativas que o pessoal fica pregando, porque na prática não muda nada, mas pode ajudar na liquidez do papel, que por sinal é muito elevada. Com isso, qual é o defeito dessa matéria e dessa notícia? É que, até o momento, eles não divulgaram qual será a Datacom, e aqui no caso, o Giovanni Tobias, vice-presidente de gestão financeira e de RI do Banco do Brasil, disse que a intenção dessa medida era de democratizar o acesso às ações do banco, porque em 2023, o banco subiu 76%. E nos últimos 12 meses, a alta foi de quase 60%. E hoje, se pegarmos aqui no gráfico sem ajuste por proventos, que seria a cotação padrão, perceba que o banco está cotado hoje na sua máxima histórica. E a última máxima tinha acontecido lá em 2019, quando o banco atingiu a faixa de R$ 55. Então esse ponto mostra a cotação em tela que você pagaria pelo papel. Porque, olha aqui a cotação padrão, lá em julho de 2019, de quase R$ 55, e se eu pegar a cotação ajustada por proventos, aparenta que o pico na época foi de R$ 38, sendo que a empresa não era negociada neste patamar de preço, e sim naquela faixa de R$ 50 a R$ 55. Então é interessante olhar esse gráfico de cotação padrão, porque você pode fazer algumas comparações, por exemplo, da cotação atual versus a cotação dessa época em relação ao balanço que tem sido apresentado. E um ponto que você pode refletir é que, por exemplo, o banco nesta época lucrava 17 bi, 15 bi, teve a queda na pandemia para 12 bi, e hoje o banco tem lucrado 33 bilhões nos últimos 12 meses, ou seja, na época ele lucrava quase 18 bi e era cotado na faixa de 50 a 55 reais, e hoje praticamente o lucro quase que dobrou e a cotação é parecida. Então quem olha apenas a cotação pensa que o papel está absurdamente caro, mas no quesito, por exemplo, preço sobre lucro, o PL atual fica abaixo do Q5 e historicamente o mercado pagou na faixa de 6,5 a 6,6 vezes o seu lucro na sua média. Porém, o PVP estaria justo em relação à precificação histórica que o mercado pagou uma vez o seu valor de patrimônio. E aqui no Investor 10 tem um histórico dos indicadores, aí perceba que o mercado pagava 0,5, 1,1, 1,07, 1,49 e a média foi de 0,99. Aí perceba que o valor patrimonial por ação atual é de 57,82, então historicamente o mercado pagou uma vez o valor de patrimônio por ação. Então essa métrica é bem interessante para a parte de bancos. Porém, olhe o PVP da parte de bancos comparando a rentabilidade do negócio, porque às vezes o mercado paga um PVP de 0,3, 0,5, mas é justificável porque o banco praticamente tem destruído valor para acionista e reporta uma rentabilidade muito baixa. Outro ponto sobre alguns comentários de algumas casas de análise que recomendam compra do papel. A primeira delas é a XP Investimentos, que possui um preço-alvo de R$ 61 e, após esse desdobramento, o preço-alvo cairia para R$ 30,50. Então o preço-alvo de 61 ainda ficaria acima do que a cotação atual. Já outra casa de análise, o BTG Pactual, aumenta a aposta em dividendos no Banco do Brasil e elas representam 10% de peso na sua carteira de proventos. E a perspectiva deles é de um dividend yield na faixa de 9,9%, mas teve essa elevação na cotação, então deve estar na faixa de 9%. Com isso, temos um ponto bem interessante que destacar aqui. Contudo, a nova narrativa é que o Banco do Brasil estaria reportando um pico de lucratividade e a sua exposição ao Banco da Patagônia, Banco Argentino, a Previ e ao segmento de agro poderia ser um grande risco
mas mesmo com tanto risco que o pessoal tem empregado, praticamente todo mundo espera o crescimento do resultado e, consequentemente, no provento pago. Porque o mercado ainda espera que o provento pode superar os 10% desde que aconteça esse aumento do payout de 40% para 50%. Então, apenas uma reflexão, se eu pegar aqui 50% payout dividido por 40% payout, menos 1 vezes 100, só do banco aumentar o payout de 40% para 50%, com o lucro permanecendo de lado, o provento cresceria em 25%. Porém, várias casas projetam que o lucro deverá crescer próximo do que 10%. Então, qual seria o efeito composto? 1,10, 10%, vezes 1,25. Então, o provento poderia crescer 37,5% se o payout aumentar de 40% para 50% e o lucro crescer em 10%. Então, imagina a geração de renda passiva na nossa carteira se esse cenário acontecesse. Porém, até o momento não tem nada definido nesse sentido, mas historicamente, no mês de fevereiro, o banco costuma divulgar um fato relevante contendo o payout, as datas de anúncios, quantos proventos serão anunciados e muito mais. Então vamos aguardar, balanço será divulgado no dia 8 de fevereiro e com isso podemos ter novidades sobre projeções e também sobre a data do anúncio e o payout do banco. Já a terceira casa de análise é o Itaú BBA, que também recomenda a compra do papel, que, por sinal, eles trocaram as ações da B3 pelo Banco do Brasil na sua carteira de proventos. E essa adição aconteceu no dia 25 de janeiro, e destacaram que o banco deve apresentar um resultado de curto prazo mais robusto do que a B3 e, ao mesmo tempo, ele deve pagar um provento mais atrativo, até porque o dividendo atual da B3 é na faixa de 3% a 4%, enquanto o do banco é de quase 8%. Então, eles podem ter uma visão otimista para a geração de renda passiva. Fora isso, o projetado deles é de um dividendo de 6% para a B3 contra 12% para as ações do Banco do Brasil. E também citam que o preço estaria atrativo. Porém, realmente é impressionante que parece que todo mundo recomenda quando o banco está no pico histórico, e perceba que em 2 anos o banco subiu 122% com o provento pago e o banco ficou literalmente largado durante 3 anos, reportando o crescimento no resultado, e o pessoal só falava da parte política, que não era para comprar, que tinha muito risco, e agora é que o pessoal recomenda os papéis. Então sim, ainda pode ser um ativo atrativo depois dessa alta na bolsa, mas é impressionante que o pessoal parece que só gosta de recomendar depois que o papel sobe bruscamente na cotação. E aqui na carteira do canal, que está cadastrada no Investo10, que vocês podem cadastrar de forma gratuita a sua carteira, e também recentemente eles lançaram o aplicativo. Aí perceba que eu possuo o Banco do Brasil e ele compõe 19% da carteira do canal. E há bastante tempo que eu não aporto no banco e mesmo assim ele continua representando grande parte da carteira. Então, pessoal, comentamos aí sobre essas notícias do desdobramento das ações. Infelizmente, ainda não temos a Datacom. Daí, vamos aguardar os novos fatos, porque em breve o banco pode divulgar a Datacom e também a data decreto após o desdobramento das ações. Aí comenta se você gostou desse movimento do banco, se ficará mais confortável para você. E também deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal e considere se tornar membro para ter acesso a quase 300 vídeos educativos diretamente aqui na plataforma para você aprender a investir melhor. Aí tem vídeos educativos, planilhas, tem um Telegram para você tirar suas dúvidas e muito mais. E tem aquele ponto, se assinar e não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo e aproveitem essa virada de ano para trocarem para uma das melhores corretoras do país. E com isso, vocês conseguirão bons benefícios na plataforma. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.